Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos conversar sobre este livro, A Amiga Genial, de Helena Ferrante. Bom, me indicaram muito este livro, então eu fiquei curiosa para conhecer a história e de fato eu vi várias recomendações. A Helena Ferrante é uma escritora italiana, na verdade esse nome Helena Ferrante é um pseudônimo, então não se sabe a verdadeira identidade da escritora, então tem todo um mistério em torno disso. Já houve uma especulação de quem poderia ser a verdadeira identidade de Helena Ferrante. A Amiga Genial faz parte de uma tetralogia, ou seja, são 4 livros sobre a história de duas amigas, e este é o primeiro, que conta a história de Lenu e de Lila. E o primeiro livro vai falar da infância e da adolescência delas. Os outros livros, tem até aqui na orelha do livro, são História do Novo Sobrenome, História de Quem Foge e de Quem Fica, História da Menina Perdida. Por enquanto eu só li o primeiro e eu já posso adiantar que eu gostei muito de ler. E tem um enredo bastante complexo. Aqui no comecinho do livro tem a lista dos personagens, eu acho que isso ajuda bastante. Como eu disse, conta a história de duas amigas, Lenu e Lila. Lenu é o apelido de Helena Greco, que é a personagem que narra toda a história. E Lila é o apelido de Rafaela, que é chamada, na verdade, de Lila por Helena ou Lenu, e pelo restante da família chamada de Lina. A história se passa em Nápoles, na Itália, na década de 50. Então, nesse contexto onde as personagens vivem, as pessoas ainda estão sofrendo as consequências da Segunda Guerra Mundial e elas moram num lugar simples, tanto que a profissão dos personagens são o salsicheiro, o ferreiro, o sapateiro. E a história já começa com um mistério. O filho de Lila telefona para Lenu perguntando sobre a mãe, porque simplesmente a mãe desapareceu e ela deixa um indício de que realmente queria sumir. Não deixou nenhum rastro, nenhuma identidade, nada. Então Lenu fica intrigada e resolve escrever a história dessa amizade. Então esse mistério é bem no começo do livro mesmo, porque a história das duas começa ainda muito cedo, com elas bem pequenas, tipo 5 anos, e a gente já vê aí a personalidade de cada uma. Apesar de ser narrado pela Lenu, a gente vê, a gente consegue sentir a personalidade de cada uma, e Lenu mostra Lila como uma menina muito astuta, muito esperta. Como eu disse, elas vivem nesse contexto de pós-guerra, então é um lugar onde elas vivem muito humilde, com poucas oportunidades. E essa amizade está longe de ser uma coisa fofinha, porque a realidade aqui é bem pesada, difícil. Então tem uma passagem aqui que a Lila resolve ir para a praia. A Lenu fica toda animada. E aí elas não vão para a escola, simplesmente matam a aula, inventam uma historinha, uma mentira para os pais. E depois de tanto andar, de percorrer bairros e lugares assim, um pouco tenebrosos, a Lenu percebe que a Lila não sabia de fato para onde estava indo, não era exatamente para a praia, mas talvez estivesse fugindo, a gente não sabe. Então tem algumas artimanhas assim. Tem uma outra passagem também que as duas estão ali brincando e de propósito a Lila joga a boneca, tipo, elas estão no alto de um prédio, de uma construção, e a Lila joga a boneca dela, então a Lenu descreve essa passagem da boneca, como ela ficou decepcionada. Então ali é de acordo com a maturidade, né, com a questão da idade mesmo, porque apesar dessa amizade, tinha um conflito muito grande entre as duas, uma competição. Então uma não podia ser mais inteligente do que a outra, então sempre tinha esse conflito, e chega um momento em que, como a realidade delas, apesar de parecidas, não são exatamente iguais,
A Lenu tem a oportunidade de continuar os estudos, pelo que eu entendi, é como se tivesse ido para o ensino médio. E a Lila, não, ela já não podia pagar por esses estudos. Rola um pouquinho de uma invejinha, mas a Lila sempre se mostrou uma menina muito inteligente, mesmo não estudando, não continuando os estudos, na verdade. A Lenu descreve como ela sempre foi autodidata e por uma questão de oportunidade mesmo da vida e também dos pais, ela acabou não continuando os estudos. Uma delas já se casa e isso já está aqui no primeiro livro. Não vou dar detalhes sobre essa parte. Então tem também todas essas questões que envolvem o crescimento. Então ao longo do livro a gente vai vendo as duas personagens evoluindo, crescendo, amadurecendo, precisando fazer escolhas. E tem alguns momentos assim bem pesados no livro, de assédio mesmo, de violência. É um livro que tem muitos personagens, então a gente vê ali toda uma trama complexa. Tem até uma questão com uma família chamada Solara, que é uma família assim que, comparado ali aos moradores daquela vizinhança, é uma família que tem mais posses, são donos de um comércio e são tem dois irmãos, o Solara, que se acham os donos da rua, do bairro, se acham os tais, então ficam passeando com o seu carro, acha que pode namorar todas. Então é uma história cheia de conflitos. Então tem momentos ali em que as duas parecem que vão brigar e uma não fala com a outra, mas de repente elas fazem as pazes e uma não vive sem a outra. Então é uma amizade muito forte, mas também muito difícil. E aí, quando você acha que tá chegando assim num momento decisivo, o livro acaba, porque a história continua em outros livros, mas eu preciso dizer que eu gostei muitíssimo de ler Helena Ferrante. Eu adorei a recomendação. A tradução é ótima, então é um livro assim, uma história, uma escrita que te prende muito. Então assim, eu começava a ler e eu não queria parar mais, porque às vezes ficava ali numa situação e a escritora fica ali durante um bom tempo naquele momento e você quer saber o que aconteceu. Será que morreu, não morreu? Sabe assim? Então, não tô dando spoiler, tá? Só tô dando um exemplo. Será que foi, não foi? E passagens assim de reflexão mesmo sobre uma menina que está crescendo, duas meninas que estão crescendo, apesar de ser narrado em primeira pessoa, mas a gente vê esse dilema das dificuldades da vida, de que as meninas não são valorizadas. Por exemplo, a Lila, ela é muito esperta, ela tem até um quê assim de empreendedora, ela é de uma família de sapateiros e ela também resolve trabalhar na sapataria ali do pai, mas o pai não a incentiva. Ela queria até, começa a desenhar sapatos, enfim, mas ela nunca é incentivada e também o irmão dela pega muito no pé dela. Então tem muito essa questão da mulher, de como a mulher se sentia, de como a mulher é tratada, da visão da mulher, e essas duas meninas são excepcionais. Então a gente vai ver muitas qualidades, muitos defeitos. Duas meninas que, apesar do contexto, não deixam de ser sonhadoras, não deixam de ter os seus sonhos, os seus objetivos e muitas vezes precisam fazer escolhas difíceis. Eu até separei um trechinho para ler de uma reflexão que a Lenu faz. Não tenho saudade de nossa infância cheia de violência. Acontecia-nos de tudo, dentro e fora de casa, todos os dias, mas não me lembro de jamais ter pensado que a vida que nos coubera fosse particularmente ruim. A vida era assim e ponto final. Crescíamos com a obrigação de torná-la difícil aos outros antes que os outros a tornassem difícil para nós. Então, o trecho que eu acabei de ler dá uma boa noção de que o livro não é assim leve. A Helena Ferrante escreve de uma forma que assim, não tem nenhum pudor. A forma como a Helena Ferrante toca em assuntos bem sensíveis como o assédio, bem assim, sem nenhum receio. Então te deixa chocado em alguns momentos, não só pelo acontecimento em si, mas pelo que a personagem que passa por isso, as conclusões que ela tira a respeito desse acontecimento. Então
É uma história bem intensa, que em alguns momentos a gente vê ali uma criança, duas crianças, mas em outros momentos a gente vê uma dura realidade. E agora já estou curiosa para saber como essa história termina, o que vai ainda acontecer, porque são 4 livros. Não sei quando eu vou ler o segundo, mas pretendo ler. E eu vi, assim, tanto pessoas elogiando quanto pessoas criticando, mas na minha opinião é um livro ótimo. Eu gostei bastante da leitura. E a Helena Ferrante é uma escritora que faz muito sucesso no mundo todo. Já tem até um livro que virou filme, A Filha Perdida. Esse filme está disponível na Netflix, então fica a dica deste excelente livro. E eu gostaria de saber a opinião de vocês, se você já leu, deixa aqui nos comentários se você já leu este ou leu outros livros, sem spoiler, ok? Se você ficou interessado neste livro ou em qualquer outro livro de Helena Ferrante, você pode acessar o link que eu deixo aqui na descrição do vídeo. Comprando com este link, você acaba ajudando o canal aqui, porque toda vez que você compra com o meu link, uma pequena porcentagem vem para o canal, você não paga nada mais por isso. Então você pode usar este link que eu deixo da Amazon, tanto o link do livro quanto o link em geral. E aí você pode adquirir o livro ou qualquer outro produto com este link e isso não custa nada a mais para você. Se você tem sugestão de outras leituras, deixa aqui também nos comentários resenhas que vocês gostariam que eu trouxesse ou outros assuntos dentro desse universo de literatura, de escrita, ou seja, esse universo das letras, deixe aqui também nos comentários. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like. E se você ainda não me conhece, eu sou Marisol de Andrade, jornalista, e eu adoro compartilhar as minhas leituras. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveite para se inscrever e ativar as notificações, assim toda vez que eu postar um vídeo novo, você é avisado. Obrigada por ter acompanhado até o final. Até a próxima. Tchau!